Ainda, né? Boa noite, pessoal, tudo bem? Bem-vindos para a nossa live. Hoje é um público mais restrito, mas o que vale é a participação de cada um. A ideia de hoje é mostrar como é que nós vamos aplicar a plataforma ATM Suite para fazer um pequeno cadastro. Normalmente, os cadastros eles se encontram lá no RP, os dados das transações se encontram lá no RP. Mas, em algumas situações, há necessidade de fazer um cadastro complementar com algumas poucas colunas, ou mesmo para complementar dados para uma tabela já existente numa relação de registro de 1 para 1, por exemplo. Nessa situação do que nós queremos apresentar na live de hoje, eu vou usar um exemplo, é apenas um exemplo, depois eu posso distribuir para os interessados, tanto da quem está participando dessa live hoje ao vivo, quem for assistir ela posteriormente, pode solicitar diretamente para suporte.atm@atm.com.br, que a gente envia o Make Query utilizado nessa live e os scripts necessários para criar os objetos de banco que vão ilustrar o que nós vamos visualizar hoje. Então, a ideia hoje básica é fazer um pequeno cadastro em menos de uma hora com o uso da plataforma ATM Suite. Estou projetando aqui o meu monitor e eu tenho um menuzinho pronto aqui. Então, a ideia da nossa live é gerar um cadastro, nesse meu exemplo aqui, de unidade federativa. E além do cadastro de unidade federativa, eu quero, para cada uma das minhas unidades federativas, ainda ter uma imagem, né, de uma bandeira, só para a gente poder utilizar o hashtag IMG, que é um dos metacomandos da própria suite. Então, como é que eu faria um cadastro onde eu armazenaria, nesse meu exemplo, sigla, descrição, a informação da capital e a informação da área em quilômetros quadrados? Então, imaginando que eu não tivesse isso lá no meu RP, e depois vocês podem transpor este cadastro para qualquer outro dentro da necessidade. Então, vamos ver. A primeira definição que eu tenho que ter é a de modelagem de dados. Então, vocês lembram lá das lives anteriores que um dos pré-requisitos principais para o uso da plataforma ATM Suite é o PLSQL. Nós consumimos PLSQL. E um dos pré-requisitos para quem consome PLSQL é ter uma noção mínima de modelagem. Então, o que vai ocorrer de imediato é que eu tenho que pensar na tabela que iria armazenar esse tipo de informações. Entendendo o contexto, né, o que eu armazeno nesta tabela de dados que nós vamos criar em conjunto, logo na sequência. Eu armazeno a sigla, a descrição, a informação relativa à capital e uma informação numérica relativa à área em quilômetros quadrados, referente à unidade federativa em questão. Essas imagens, né, eu não estou armazenando no banco de dados, embora fosse possível. Nós estamos armazenando uma pasta específica, no meu caso, dessa live, desse nosso exemplo aqui, as imagens estão na pasta lá da plataforma, pasta Images, cliente, pasta UF. E para facilitar a utilização dessas imagens, o nome de cada uma das imagens eu estou utilizando como sendo a sigla da unidade federativa. Então, é só um critério. Até de ser assim, ou seja, se eu quisesse usar, eu gostaria de pegar esse cadastro que você fez aqui e fazer um cadastro contendo, por exemplo, o meu cadastro de usuários e colocasse nesse meu cadastro de usuários ou de funcionários a foto desse meu funcionário. Poderia? Poderia. Mas o que eu usaria como nome do arquivo? Pode ser o nome do funcionário ou o código desse funcionário, aquilo que você bem entender. Então, nesse exemplo aqui, estou utilizando a sigla da unidade federativa. O Estevão está acionando, deve ter alguma dúvida ou não? Ok, podemos ir adiante? Muito bem. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é criar lá no meu banco de dados uma tabela para armazenar.
Então tá aqui, esse é o meu script para criar a tabela. Estou usando um ID como sequence, como primary key, uma unidade federativa com 20 caracteres, mas eu poderia, nesse nosso exemplo, utilizar 2 caracteres, 3. Uma descrição com 100 caracteres, uma capital com 100 caracteres e a área. Então, criei a tabela. Controlei, criei a tabela. Vou criar, além da criação dessa tabela, eu vou criar um índice UNIC referente ao ID e vou criar um UNIC referente à unidade federativa. Então, notem que quando eu for cadastrar, vou ter uma sequence que vai alimentar o ID e o usuário vai definir a unidade federativa. E, obviamente, o usuário não vai poder definir 2 vezes uma mesma unidade federativa. Então, nós vamos ter que colocar um controle na aplicação para que isso não gere simplesmente uma mensagem de erro diretamente ao gravar no banco de dados. E, além disso, vou criar, então, 2 constraints. Então, isso aqui é a criação do nosso objeto. Então, nesse momento, eu tenho uma tabela, uma primary key com ID e uma unique com a unidade federativa. E vou criar, para alimentar a sequência de controle, uma sequence, e o padrão que normalmente a gente utiliza é o nome da tabela, ao invés do TB, um ID. Então, os objetos de banco são criados. Então, é aqui que eu vou armazenar os dados que vamos estar utilizando dentro da nossa aplicação. Obviamente que esses dados que estão aqui não é a mesma tabela que eu tenho lá. Senão o Oracle reclamaria. Então, se vocês observarem, eu acrescentei um X aqui, só para a gente poder criar em tempo de live essa mesma tabela. Então, eu tenho essa tabela já criada e já populada. Então, como a proposta é fazer do zero, a gente vai iniciar. Então, esse nosso cadastro, ele tem os seguintes eventos. O mais, botãozinho lá de mais, ele me permite criar uma nova sigla, uma descrição qualquer. Se eu criar uma sigla de algo que já existe, ele tem que me alertar, dizer, ó, essa sigla já existe, essa unidade federativa já está cadastrada, vou botar um A aqui, e se eu confirmar, ele tem que gerar. Obviamente, ele está gerando sem imagem, a mensagem padrão da suíte para inexistência de imagem é essa aqui. Então, eu tenho um botão de adicionar e um botão para excluir. E é isso que faz a nossa aplicação. Okay? Então, vamos adiante. Eu tenho um irmão gêmeo desse cara aqui do lado, e a ideia deste irmão gêmeo inicial é o que nós vamos estar verificando no ato. Então, notem, no ato eu tenho simplesmente um título, unidades federativas e um script que vai listar esse conjunto de informações que a gente pode ver, inclusive, aqui no nosso gerenciamento de banco de dados. A sigla, a descrição, a capital e a área, ainda sem imagens, para a gente poder fazer o passo a passo. Então, quando eu clicar aqui, é isso que nós temos. Então, esse, para quem já acompanhou as lives passadas, é como é que eu faço uma query com a tag SQL, então, somente. Okay? Então, me parece que até aqui isso já está de domínio, pelo menos de quem está participando ao vivo com a gente, ou quem vai assistir posteriormente, se assistir as lives anteriores, vai saber chegar até aqui de uma maneira bastante simples. Então, o que nós fizemos? Recapitulando. Primeiro, criamos uma tabela no banco de dados, com uma primary key ID, com uma unique como sendo a sigla, e criamos também uma sequence no banco de dados para popular o nosso ID. Depois, dentro da plataforma, no Make Query, nós utilizamos 2 tags, a tag TIT e a tag SQL. Na tag TIT, nós definimos unidades federativas. Na tag SQL, nós colocamos um script com os campos principais que nós temos lá na tabela. Então,
é o início da nossa brincadeira. Bom, agora vamos adicionar nesse nosso script aqui a imagem que nós temos, que é cada uma das bandeiras da unidade federativa. Então, para adicionar uma imagem, nós vamos utilizar essa sintaxe. Então, relembrando, nós já vimos isso também numa live anterior, hashtag IMG adiciona uma imagem. Onde está essa imagem? Na pasta abreviada por %C, então é a pasta de imagens do cliente, ou seja, images cliente. Como dentro de cliente nós temos uma subpasta UF, nós mencionamos ela aqui. Concatenamos isso com a própria UF lá do nosso cadastro e dimensionamos a imagem com altura de 70 e largura de 70, que vai ser proporcionalizado e não estrechado, porque as nossas bandeiras não são necessariamente quadradas, elas são retangulares. Mas isso a própria plataforma faz. Vamos rodar isso aqui lá no gerenciador de banco de dados, para a gente dar uma olhada como é que fica. Então, ficaria assim, hashtag MG, busque a imagem da pasta cliente, subpasta UF, a imagem AC, a imagem AL, a imagem AM, com dimensão proporcional a 70. Vamos ver como é que fica, então, recarregando o nosso Make Query. É sempre interessante salvar o Make Query, não preciso compilar, mas salvar é interessante. Muito bem. Mas, Alceu, essas imagens elas ficaram meio espremidas, sim, porque agora tem que começar a caprichar. A altura padrão de uma linha é 25. Como eu defini a imagem com a altura de 70, o ideal é que nós também aumentemos a altura dessas linhas. Como é que eu aumento a altura de uma linha no Make Query? Da seguinte maneira. Ou usando a tag dim, ou como eu vou fazer aqui. Duas formas. Vou definir uma altura, por exemplo, de 80. A minha imagem tem altura de 70, com uma altura de 80, vai ficar sobrando um espacinho acima e abaixo. E vou ocultar esta coluna. Então, uma coluna F de formatação, hashtag 0, porque ela é apenas para ser interpretada e não exibida. Então, já temos praticamente o que nós tínhamos lá nesse mesmo Make Query que eu tenho aqui. Ó. A bandeira, a sigla, descrição, capital, a área em quilômetro quadrado. Então, é o mesmo Make Query que a gente tem aqui. Bom, próximo passo que eu tenho que fazer, adicionar os botões. Um botão com o elemento mais e um botãozinho com o elemento menos. Como é que a gente faz isso? Da seguinte forma. Utilizo a tag OPC, porque a minha tag OPC me permite adicionar opções. E esta tag OPC, eu defino um label para a primeira. Então, chamei de inc, podia ser incluir, exc, excluir, mas eu resolvi abreviar em inc e exc. Quero que utilize esta imagem aqui para minha tag incluir e esta imagem para minha tag excluir. Que imagens são essas? Está na pasta SVG. Então, vamos lá, as imagens. Otimiza, SVG. Aquele I na sequência, para quem já viu as lives anteriores, é a abreviatura para Ion Icons. E aqui dentro estou pegando a imagem MD ADD Circle Outline e MD Remove Circle Outline para opção excluir. Incluir é o label que eu quero que apareça na tela, excluir é o label que eu quero que apareça na tela.
E uma vez que eu clique, não é para fechar o menu, é para continuar a execução. Então, vamos ver o efeito que isso causa até este momento. Então, fecho, abro. Neste momento, eu tenho ali um mais e um menos. É óbvio que se eu clicar no mais, não vai fazer nada. Se eu clicar no menos, não faz nada também. Neste momento, não vai estar fazendo evento nenhum, o clique num ou no outro. Né? Bom, até aqui. Como é que está? Está conseguindo acompanhar? Não? Sim? Ok? Muito bem. Então, agora vamos associar eventos a cada um dos botões. Eu vou associar primeiro um evento ao botão menos, excluir. Na prática, você associaria o evento primeiro ao botão de inclusão, mas como eu já tenho dados incluídos aqui, eu vou associar primeiro o evento ao meu botão excluir. Então, vamos lá. Quando eu clico no meu botão excluir, ele executa um bloco da tag PLF, padrão da suíte. E aqui eu separo os dois eventos. Então, quando a minha opção for igual a excluir, execute o que tiver neste bloco. Quando a minha opção for incluir, execute o que estiver neste bloco aqui. O que é que eu quero quando clico no excluir? Eu quero executar um bloco LSQL, que é um delete na minha tabela TLP-UF, onde o ID for alguma coisa. E feito isso, eu quero fazer um commit. O que é esta alguma coisa? É a minha primary key que eu tenho na tag SQL. Então, preciso representar essa primary key aqui. Lembrando, quando nós criamos a tabela lá no banco de dados, a minha primary key era o ID. Então, vou listar o ID aqui, e para que ele apenas seja listado e não fique aparente para o usuário, eu vou definir o hashtag 0, largura 0 da coluna. E ID para manter um padrão de acordo com o que normalmente a gente tem utilizado. Então, o que eu vou utilizar aqui deveria ser o ID hashtag 0. Mas a plataforma não trata isso dessa maneira. A plataforma recebe as primary keys a partir da tag PLE. Então, na tag PLE, eu indico qual é a primary key. Então, nesse caso, o que eu tenho aqui é PLE. Tenho a tag OPC, que tem duas opções, INC, que inclui, ESC, que exclui. Quando eu clico na ESC, ele valida na tag PLF a partir da comparação do OPC com a sua chave de busca, que é ESC. Quando isso for verdadeiro, ele executa esse delete nessa tabela, recebendo o registro corrente, que nesse caso é representado pelo ID hashtag 0, que por sua vez é recebido pela tag SQL. Então vamos ver como é que fica aqui. Se eu clicar no Acre, clico, apagou. Não existe mais o registro lá na tabela. E se eu clicar no mais para inserir? Bom, ainda não temos o mais para inserir. Antes da inserção do mais, eu vou abrir o original aqui na gente. Notem que, além do mais, eu poderia querer alterar uma informação. Então, um duplo clique me permite alterar. Então, eu tenho dois eventos. Eu posso clicar no mais que insere ou no duplo clique que faz uma manutenção. Então, eu vou
lá no nosso destino, agora onde nós estamos fazendo o ensaio, eu vou primeiro implementar o duplo clique. A implementação do duplo clique. Um duplo clique é implementado através do nome de coluna drill #0. Isso foi visto, se não me engano, lá na nossa primeira ou na segunda live. E um drill, eu tenho que especificar quem é que eu gostaria de chamar quando eu der um duplo clique nesta linha. Então, eu quero chamar um make query. O make query que eu vou chamar é o próprio make query onde nós estamos aqui, esse próprio make query. Então, este make query é esse aqui, CLI queries CLI live UF. Mas, quando eu chamá-lo, ele não pode entrar neste bloco principal aqui. Ele tem que entrar num outro bloco, que eu vou criar aqui embaixo, vou denominar um bloco de manutenção. Como é que eu explico para a plataforma que, ao dar um duplo clique, eu quero entrar nesse bloco de baixo e não no bloco de cima? Passando, por exemplo, um parâmetro. Eu vou passar como parâmetro aqui. Então, a passagem de parâmetro na plataforma é dessa maneira. Vou passar $, $. Então, este é um parâmetro, poderia passar parâmetro, ou o que eu quisesse aqui, $, $, porque vocês observem que é mais ou menos um padrão que a gente tem utilizado no desenvolvimento da suíte, mas isso equivale ao nome de uma variável, fique à vontade para alterá-la, e vou passar como conteúdo man. Então, observe que eu vou fazer aqui, ó. Quando $, for igual a man, entre aqui, neste bloco aqui de baixo. E, obviamente, que eu tenho que negar isso aqui em cima. Então, quando $, for diferente de man, ele entra nesse primeiro bloco. Ou seja, quando é chamado pelo menu, $, vem sem conteúdo. O bloco que é executado é esse primeiro aqui. Quando eu der um duplo clique aqui, o bloco que vai ser executado é o de baixo, porque estou passando um conteúdo dentro de $, e ele reconhece, então, uma diferenciação entre cada um dos blocos. Bom, e só isso já me permite fazer uma manutenção? Não, o ideal é que, uma vez que eu faça isso, porque esse bloco aqui de baixo, ele vai ter, basicamente, 3 tags. Vou iniciar com 2. Uma tag para receber parâmetros e uma tag que, uma vez que eu confirme, grave o que tem nesses parâmetros. Então, vamos criar essa primeira tag aqui. Essa minha primeira tag. Então, essa tag ela vai receber sigla, descrição, capital e área. Sigla é um parâmetro do tipo texto. Embora lá na nossa tabela seja definida com 10 posições, eu aqui defini com 5 posições. Meu limite seria 10. Poderia deixar ela com 10 aqui. Descrição é um texto com 100 posições uppercase. Capital é um texto com 100 posições uppercase. E área é um numérico sem decimais que varia de 0 a 9.999.999. E notem que o default aqui é o $, o default para este conteúdo é $10, o default é de capital dólar e o default para esse aqui é área. Por que default? Porque eu vou estar recebendo de algum lugar essa informação. Então, quando eu der um duplo clique, além de passar o $, eu quero passar o conteúdo default, que estou editando uma informação que já existe, que já estaria cadastrada. Então, o duplo clique, ele editaria
esse tipo de informação. Então, vou acrescentar aqui da seguinte forma. Concateno um pipe para complementar os dados e adiciono essas informações. Então, passo na variável $id dólar, o ID. Passo na variável dólar, o F dólar, o F. Passo na variável dólar descrição. Passo na variável dólar cap, a capital, e na variável dólar área, a área. Então, vamos ver como é que ficou o nosso make query até este momento. Então, o nosso mais ainda não está fazendo nada, mas o nosso duplo clique já faz alguma coisa. Ah, e se eu clicar aqui e fizer alguma alteração, ele vai alterar? Não, não vai alterar nada. Não vai fazer, ainda não vai fazer nada. Certo? Por que não vai fazer nada? Porque nós não fizemos nenhuma definição no nosso bloco pli. Eu simplesmente estou recebendo essa informação, mas não estou fazendo nada com a informação. Então, vamos lá agora construir o nosso bloco pli. No nosso bloco pli, eu quero um bloco begin, end, e aqui vamos fazer o seguinte. Um update. Então, faço um update na nossa tabela dos campos sigla UF, o F como sigla UF, descrição como conteúdo da nossa variável descri, capital com o conteúdo da nossa variável capital e área com o conteúdo da nossa variável área. Para o ID, dólar ID. Que ID é esse? É aquele ID que a gente está passando aqui, ó. Agora sim, então, se nós fizermos uma edição, nós vamos poder fazer uma gravação. Eu só vou colocar aqui 2 como decimal, porque a gente tem decimais aqui, né? Então, vamos ver. Um duplo clique, ele traz as informações. Então, se eu botar Manaus X aqui, ele vai gravar Manaus X. Certo? Se eu ter um duplo clique, ele vai eliminar a informação dele. Então, a alteração já está acontecendo. Agora, como é que eu faço para habilitar esse campinho de mais aqui? Que não vai fazer, então, somente um update aqui. Vai ter que fazer um insert. Como é que eu faço isso? Bom, primeiro eu tenho que habilitar algum evento nesse nosso botão de inclusão. Que evento é esse? Como é esse evento? Este vai ser um evento para chamar um make query. Qual make query? O nosso mesmo make query. Passando como dólar, 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 a manutenção. Como ID eu vou passar 0. Não vou passar conteúdo para a unidade federativa, nem para a descrição, nem para a capital e nem para a área. Então, não vou ter conteúdo nenhum para esses dados ali. Vamos ver o que acontece. Então, quando eu fecho aqui, porque eu fiz uma alteração, abro. Quando eu clico no nosso botão de ação incluir, ele traz um formulário branco. E se eu confirmar aqui, ele vai incluir? Não, ainda não, porque nós temos que definir esta regra de inclusão. Aqui no nosso bloco.
Então, notem, quando entra nesse bloco, ele vai executar um update. Nós estamos passando na inclusão ID igual a 0. Então, eu vou usar uma estratégia, a seguinte estratégia. Se não existir registro, então, se ele tentar fazer um update com registro igual a 0, ele não vai conseguir. Então, não existindo, eu vou fazer um insert. E aí, este insert vai incrementar a nossa sequence e considerar como sigla o F, aquilo que eu respondi naquela variável, a descrição, aquilo que eu respondi na variável descrição, a capital, aquilo que eu respondi na variável capital, e a área, aquilo que a gente respondeu na variável área. Então, vamos salvar isso aqui e verificar o comportamento ao clicar no mais. Fecho, reabro, clico no mais. Vamos adicionar o Acre. Rio Branco. Branco. Eu fiz uma colinha antes aqui para verificar a área, uma vez que eu já excluí, né? Vai dar erro. Meu numérico aqui está com problema. O Walter falou, vai dar erro. O Walter falou? Uhum. Sim, botasse um end em vez do endif. Botou end em vez de endif. Então vamos ver o erro, né? O Walter tá atento, hein? Eu lembro. Não deu erro ali. Não deu. Vamos ver aonde é que o Walter achou. Aqui? É verdade. Mas ele reconheceu o Walter. Deu, Walter, não deu erro. O SQL é... Acho que está rodando outro programa. Mas deveria poderia ter dado um erro, mas ele reconheceu e gerou, né? Então, incluiu o Acre ali, ó. Ok? Você mostra onde tu chama isso. Nós já fizemos a inclusão, já fizemos a alteração e agora vamos fazer uma outra estratégia, que é o seguinte, agora sim vamos fazer um erro. Eu clico aqui, vou colocar Acre. Só vou voltar aqui, né? Sabe por que não deu erro, Walter? Sim, porque tu está chamando outro programa. Eu estou chamando a outra aplicação. Vamos lá, vamos chamar essa aplicação aqui. Ó. Isso, aqui o FX. Eu estava chamando a original, então ele, casualmente, lá ele não... Sim, lá eu tinha botado em diff. Lá eu tinha botado em diff. Isso, por isso que não deu erro, agora sim. Agora ele daria um erro. Né? Então, vamos lá. Aqui. Certo? Vou dar um duplo clique. Tá? Então, vou adicionar um registro. Agora sim, vou provocar um erro. Tá? Eu clico aqui, digitei Acre, já temos o Acre, né? Mas lembrem que lá na nossa definição no banco de dados, eu defini que é Unique, unidade federativa, mas não estou tratando na aplicação. Então, vou botar um número qualquer aqui e vai dar um erro. Bom, isso não é um negócio elegante, eu não posso, embora não vá dar um erro na integridade do banco de dados, né? Mas para o usuário isso não é elegante, porque o usuário não consegue entender esse tipo de mensagem. Então, para o usuário, eu quero impedir esse tipo de evento. Da mesma maneira, eu também quero impedir eventos dessa natureza, que ele não grave nada e insira um registro vazio aqui, ó. Então, isso eu também quero tratar. Então, vamos tratar isso utilizando a nossa tag VDD, que é uma tag que impede que esse tipo de situações ocorram. Então, vamos ver como é que eu faço a tag VDD
para validar informações. Então, vamos também aqui caprichar, botar um título aqui dentro, né? Unidades federativas. Se eu desse um duplo clique aqui, ele sumia o título ali em cima. E aí agora eu salvando, um duplo clique, ele mantém um título ali, certo? E vamos impedir, então, duas considerações. Então, vamos usar a nossa tag VDD. A tag VDD, a sintaxe dela, eu utilizo um número qualquer para validar. Então, sigla UF está sendo validado de acordo com a regra número 1. E a regra número 1, eu quero validar primeiro o seguinte. Primeira situação que eu quero na minha regra número 1. Não quero que este campo seja vazio. Então, vamos definir isso, então. Se x, sigla UF, for igual a x, significa que eu não digitei nada em sigla UF. Então, eu quero que apresente a seguinte mensagem. Sigla deve ser preenchida. Da mesma forma, eu quero uma regra similar, que eu vou chamar de regra número 2. Fique visível ali. A descrição também não quero preencher ela, eu quero obrigar o seu preenchimento. Então, vamos salvar isso aqui e verificar. Então, se eu clicar no mais, ele já está validando lá. Se eu tentar salvar, ele vai dizer, não, não pode. Sigla deve ser preenchida, descrição tem que ser preenchida. Mas se eu ainda colocar o acre aqui com outra informação, ele deixa passar. E eu quero fazer mais uma validação na regra número 1. Então, a nossa regra número 1, eu quero fazer uma outra validação. Que validação é essa? Eu quero verificar se já existe algum registro na minha base com a sigla AC. Mas não pode ser qualquer registro, porque um registro nós sabemos que existe, que é o registro que eu estou editando. Então, tem que ser algum registro que exista na base e que não seja o registro que eu estou editando. Então, olhem o que eu vou... uma nova regra número 1, e vou fazer o seguinte. Contar quantos registros existem na minha base, onde o ID seja diferente do ID recebido e a sigla seja igual àquela digitada. Se isso aqui der maior que 0, significa que a unidade federativa já está cadastrada. Então, eu quero que apresente essa mensagem. Unidade federativa já cadastrada. E se eu estiver editando a própria unidade federativa? Bom, se eu estiver editando, a unidade federativa da tabela é igual à unidade federativa digitada. No entanto, o ID também vai ser igual. Então, esse processo aqui vai retornar 0 e não vai dar a mensagem de erro. Então, vamos ver como é que se comporta com esta segunda validação. Então, vou dar um mais, unidade federativa. Se eu confirmar, a mensagem de erro agora é que a unidade federativa já está cadastrada. Agora, se eu botar ZZ, beleza, está valendo. Se eu colocar AA, se eu botar RS, ele vai reclamar. Então, notem que agora nós temos um cadastro feito com uma certa elegância. Ou seja, eu não estou permitindo digitar uma unidade federativa que já exista. Ah, ou seja, eu poderia botar, sei lá, XX e botar aqui embaixo Acre? Sim, isso eu permitiria. E se eu não quisesse permitir, faria uma regra de validação similar a esta aqui, só que ao invés de validar a UF, eu validaria a descrição, esta outra informação. Então, o que nós temos aqui, conforme prometido, de uma forma rápida, um pequeno cadastro de unidades federativas, listando informações com uma imagem equivalente à bandeira, que equivale à imagem, o nome desse arquivo de imagem equivale à identificação da sigla da unidade federativa e que me permite incluir, excluir, editar e mesmo numa edição ou numa inclusão, não permite repetir duas unidades federativas com a mesma sigla. É isso que nós tínhamos para hoje na nossa live, e agora eu fico aberto a perguntas e o Junes me
Por favor, Júlio, tu me ajuda aí se tiver alguma pergunta, algum comentário. Eu costumo dizer que tinha uma propaganda uma vez da Nestlé que propagava o produto chamado Neston, que era um cereal de aveia, né? Que você misturava. E eles utilizavam uma tag live. Existem 1000 maneiras de fazer Neston, né? Invente a sua. Existem 1000 maneiras de você fazer um cadastro na plataforma, né? Invente a sua. Essa é uma delas, né? E se você pegar os templates da plataforma ATM Suite, existem outras tantas. Nosso cadastro de usuário é uma outra forma de fazer cadastro. O cadastro de itens que está lá nos nossos modelos é uma outra forma de fazer cadastro. Então, existe N maneiras. Essa é uma maneira clássica, né? Com 2 botões de incluir e excluir. Eu poderia associar, em vez de simplesmente clicar e simplesmente excluir, associar uma pergunta, você tem certeza que quer excluir, sim ou não? Sim. Tem tag para isso também, já teve lives que demonstraram isso, né? Eu poderia alterar diretamente aqui, em vez de dar um duplo clique? Sim. É a live, a nossa próxima live, né? No dia 30, Júlio, é isso? Dia 30, se não me engano, Mestre Walter vai mostrar para a gente como é que eu poderia, Walter, pode inclusive utilizar esse mesmo template aqui para fazer essa alteração de informações diretamente aqui, né? Como sugestão, ou outro template qualquer, né? Então, eu posso dar um duplo clique e alterar aqui, mas tem a possibilidade de, como acontece lá numa planilha de dados, alterar diretamente aqui no grid, que é assunto da live do dia 30. Isso aí. Ok, pessoal? Sem dúvidas, a gente agradece a participação de todos, então, e assim que estiver liberado esse vídeo, a Ana encaminha para quem participou e para os demais pessoas inscritas que não puderem participar, o link para assistir ela, né? E lembrando, a gente está sempre à disposição no nosso e-mail, suporte.atm@atm.com.br, tanto para críticas quanto para sugestões e considerações a respeito das lives ou de qualquer melhoria ou ocorrência que vocês possam encontrar na plataforma ATM Suite. Boa noite a todos, obrigado pela participação. Valeu. Boa noite, obrigado. Valeu. Boa noite, pessoal. Até mais. Valeu, galera. Abraço. Muito bem, seu.